Bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros. Hoje nós vamos estar aqui neste vídeo tratando da lição de número 5, Jesus é Deus, mas com uma perspectiva muito mais simplificada. Isso porque nós entendemos pelos comentários de muitos dos professores que nos acompanham no nosso canal, onde nós disponibilizamos um roteiro paralelo à lição, que nós sempre trazemos um aprofundamento de alguns tópicos. Neste caso mesmo de Jesus ser Deus, nós falamos dos atributos naturais, morais, e ele ser a causa da criação, ou seja, são conceitos teológicos por natureza, e estes conceitos estão explicados e de alguma maneira usados pelo pastor Ezequias Soares no comentário da lição, e nós acrescentamos coisas profundas como as que foram colocadas para nós. No entanto, alguns grupos de pessoas, alguns professores estão ensinando a pessoas que são relativamente novas convertidas, pessoas que têm pouco conhecimento deste nível, não é, de doutrina, de conhecimento teológico, enfim, que faria com que para eles esta classe se tornasse algo difícil de conectar. Tendo em vista isso e alguns outros professores que estão no interior, onde algumas pessoas até têm muita dificuldade de ler, ou enfim, têm pouco acesso ao estudo, ou enfim, alguns que são professores, né, de pessoas que já estão bem avançados em idade e que gostariam de ter este mesmo conteúdo de uma forma simplificada. Eu gostaria de, neste trimestre, abraçar com você o desafio que você tem. E é por causa disso que nós vamos trazer esta lição de número 5, Jesus é Deus, de uma maneira simplificada. Isso você vai ver na prática, que não vai fazer da lição menos importante ou menos esclarecedora. Pelo contrário, é bem possível que nós, ao trazermos a simplicidade, tornemos este ensino mais claro para nós. E eu vou aproveitar esta série de lições simplificadas para acrescentar algo de pedagogia nelas. Nós lemos e temos estudado muitos livros de preparação para professores de escola dominical, com o intuito, inclusive, de formar um programa muito especial e, por que não dizer, revolucionário, no sentido de que será novo na maneira de sua apresentação e na maneira da formação de professores para o tempo de hoje, né? Nós entendemos que mesmo o esforço de muitos destes autores não está chegando ainda à dimensão do que nós estamos vivendo hoje, da realidade dos alunos, especialmente o grupo de jovens para mais novos, esta nova geração. No entanto, ao ler estes livros preparatórios, nós vemos alguns focos que o professor de escola dominical, como formação, como pessoas que aplicam a arte do ensino, devem usar. E muitas vezes nós, em nossas aulas, não o fazemos ou não fazemos diretamente. Pois bem, nesta aula, não só eu vou fazer, mas eu vou apontar para você, professor, o que é que eu estou fazendo. E eu espero com isso que nós, como professores, tenhamos mais consciência do processo educacional dentro da sala de aula, possamos trazer isso à prática e sempre estar, por que não, aleluia, aprimorando esta obra que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Chega de introdução, vamos ao nosso estudo de hoje. A lição de número 5 é intitulada Jesus é Deus. A primeira parte da lição, segundo os autores, professores e mestres do ensino, dizem que nós, como professores, devemos trazer uma motivação para os alunos, devemos provocar o interesse dos alunos. Pois bem, estamos diante de nós, porque aqui esta aula é para alunos que estão que vão receber de uma maneira mais simples este conteúdo da lição de número 5. Então, como motivar alunos simples a saber de coisas profundas teológicas? Ora, a minha colocação é uma pergunta, e esta motivação vai ser feita através desta seguinte pergunta, e depois você pode, por favor, no comentário, dizer para minha irmã, funciona ou não funciona isso como provocação? Você pode responder agora como teoria junto comigo, ou depois que der a sua aula, você pode voltar aqui, não é? E dar um feedback do que aconteceu. E a pergunta seria essa: você acredita que tem gente que acha que Jesus não é Deus? Essa é uma pergunta provocadora, baseada naquilo que nós já sabemos e nós cremos e temos a percepção que as pessoas, nossos alunos, entendem que Jesus é Deus. Então, quando você fala, você acredita que tem gente que acha que Jesus não é Deus? E aí eu seguiria esta pergunta com as opções que estão na mesa que vão ser ensinadas aqui. Tem gente que acha que ele é só um profeta. Tem gente que acha que ele é filho de Deus e por ser filho de Deus, ele é inferior a Deus, ele é menor do que Deus, ele foi criado por Deus. Mas nada disso
é verdade. E é o que nós vamos estudar hoje, né? Então, eu, como provocação de motivação, eu terminaria aí dizendo: ser um filho criado por Deus, esta gente que acredita nisso, deu até nome de religião. Eu usaria esta palavra, eu sei que não é a palavra usada aqui, mas eu daria com isso o conceito para eles do arianismo. Então, ser filho de Deus, criado no sentido de ter sido criado, criação de Deus, tem um nome de religião e é o arianismo. Então, qual o objetivo? É a segunda sessão da nossa aula, tá? Primeira, motivação seria através dessa pergunta. Você acredita que tem gente que pensa isso? A segunda parte seria o objetivo ou foco. Você vai dizer: pois bem, irmãos, hoje nós vamos estudar para comprovar pela Bíblia que eles estão errados, que Jesus é Deus. Amém? Então, eu estou focando a minha lição, tendo um objetivo, e agora me cabe, como professor, ter a capacidade de trazer este grupo de alunos a concluir pela Bíblia, porque foi o meu foco, foi o meu objetivo, que Jesus é Deus e que essas pessoas que creem diferente estão erradas. Amém? Estamos juntos. Terceira parte da aula, o desenvolvimento, né? E nós vamos, para desenvolver a aula, seguir a nossa revista, a nossa lição, na maior parte do tempo. Eu já vou anotar aqui para você que nós vamos usar alguns métodos de ensino, entre eles a leitura. Nós vamos estar lendo os tópicos, mas não o conteúdo da lição. Esta é a minha sugestão. Sendo uma aula para pessoas extremamente simples, que até tenham dificuldade na leitura por qualquer razão, este conteúdo eu não leria. Eu, como professor, você vai ver minha aula aqui. Eu não leria para eles, eu leria para mim, e eu vou esclarecer e vou levá-los a este encontrar de resposta na Bíblia. Deixa eu fazer um parênteses aí. Porque uma das coisas que me chama muita atenção nos livros preparatórios para professor de escola dominical e até de pedagogia em geral, é dizer para nós, professores, que a melhor forma de ensino não é dar o ensino, ou seja, expor a matéria para o aluno, e sim levar o aluno a encontrar a resposta. Ora, quem segue no meio acadêmico sabe que depois que nós passamos, principalmente depois do nível de bacharel, isso torna-se o nosso dia a dia. Encontrar a resposta. As matérias e as aulas neste nível são menos expositivas e mais de pesquisa. No entanto, a maior parte de nós, como população, como pessoas, não chegamos aí, não usufruímos disso. Ainda que hoje, pela internet ter crescido de tal maneira, a busca de informação está perto de nós em todo o tempo, mas nem sempre nós aplicamos isso na sala de aula. Então, esta aula de hoje vai ser uma aula que eu e você vamos ver isso na prática, porque eu leio na teoria, mas tenho dificuldade, às vezes, de fazer, e às vezes, pelo menos conscientemente, e às vezes de perceber outros professores fazendo. Mas nessa aula nós vamos fazer, e vamos fazer conscientemente. Portanto, os métodos que nós vamos usar aqui nesta aula vai ser de leituras, e vamos ler os tópicos, não o conteúdo total da revista, né? Vamos ler alguns textos bíblicos. O outro método que eu vou usar chama-se análise crítica do texto. E você vai perguntar: irmã, você não disse que ia dar aula para gente simples? Análise crítica? Sim, sim. Nós todos, seres humanos, pensamos, e nós não temos que desfazer a capacidade de pensar de uma pessoa por causa da sua escolaridade. Pelo contrário, nós, como professores, o nosso dever é empurrar as pessoas para frente. Agora, vamos fazer no nível próprio da nossa sala de aula. E o terceiro método, que talvez deveria ser o primeiro, é o método de pré-eleição, ou seja, é aquilo que eu estou fazendo, é estar falando com os alunos. Então, vamos ao princípio da nossa lição. O tópico primeiro que você vai ver na lição trata-se da doutrina bíblica da divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus. E eu vou levar a turma a abrir comigo o texto bíblico de João, capítulo 1, e este é o primeiro texto e, na verdade, o único texto que nós vamos estar fazendo uma análise dele. João, capítulo 1 e versículo 1, eu quero que você tenha os seus alunos abrindo a Bíblia, porque, presta atenção, o que você vai fazer agora para eles vai ser praticamente um milagre, porque poucos de nós temos esta experiência de encontrar verdade. Aleluia. Nós somos ditos a verdade. Mas é importante, como nós aprendemos na teoria destes todos estudiosos, que se nós conseguirmos fazer os nossos alunos encontrarem a verdade,
nós ganhamos muito mais. E é uma realidade. Ora, então você vai ter o seu aluno abrindo em João capítulo 1, nós vamos estar falando de alguns versículos, mas o centro do começo aqui da análise vai ser no versículo 1. E eu quero que você peça a todos eles para terem a Bíblia aberta, e você vai encontrar 4 partes deste versículo, e você vai questioná-los em cada uma delas. Vamos lá, irmãos? Vamos lá com a turma agora, tá? O texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos dividir este versículo em pedacinhos. Primeiro, no princípio. Aí vem a primeira pergunta. Irmãos, que princípio é esse que o texto de João está falando? Para responder esta pergunta, presta atenção que você está ensinando um montão de coisa de uma vez só. Você vai responder, dizer até para eles, irmãos, sabe que muitas vezes a própria Bíblia, logo o texto mesmo, se a gente continuar lendo um versículozinho ou 2 depois, a gente encontra a resposta. Que princípio é esse? Está no versículo 2 e 3. Então eu vou ler para vocês aqui, vocês acompanham aí na Bíblia comigo. Você lê lá, olha. Ele estava no princípio com Deus. Falou do princípio de novo, tá? No versículo 3 vai completar e vai dar a resposta. Olha lá. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, este princípio foi o princípio que as coisas foram feitas. Tudo que existe neste mundo que nós conhecemos, um dia foi feito, segundo a Bíblia Sagrada. Agora, há uma outra palavra que a Bíblia usa também, lá em Gênesis, que conta quando isso aconteceu, que nós conhecemos como a criação. Então, tudo foi criado por ele, né? No princípio. Então, vamos ver se nós chegamos à conclusão de qual era o princípio. O princípio é antes da criação. Eu gostaria que você também, professor, mencionasse para eles o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 17, só a primeira parte do versículo, que diz que ele é antes de todas as coisas. Mais uma vez, um outro texto bíblico provando que este ele que a gente ainda vai descobrir quem é. No caso de Colossenses também, depois você, professor, sabe que é Jesus, né? Mas aqui nós estamos ensinando os alunos a encontrarem respostas no texto. É Jesus. Ora, então qual é o princípio do versículo 1, irmãos? Faça eles repetir, vão dizer, o princípio é antes da criação. Se você fizer 1 ou 2 vezes, e aí nós aprendemos. No princípio, agora, segunda parte. Ele era o verbo. Que história é essa de verbo? Quem é este verbo? Porque, enfim, verbo é uma palavra, parece que está falando de uma pessoa aqui, né? Essa pessoa estava com Deus, é o que a gente vai falar logo depois. Mas quem é este verbo? Então, nós vamos encontrar a resposta neste próprio texto aí. Aí você vai ler com os seus alunos o versículo 9. Se tiver possibilidade de que algum deles leia, melhor. Você pode dar, eu vou pedir para ler o 9, o 12 e o 14. Você pode ter 3 pessoas lendo, peça para ler pausadamente, para que nós possamos descobrir, essa é a palavra, descobrir por estes versículos quem é o verbo. Você pode até dizer, olha, se alguém já sabe aqui quem é o verbo, eu quero que você comprove por estes versículos, porque um dia você vai estar ensinando isso para alguém, né? Então, não só porque a gente sabe, porque alguém já disse para a gente, porque um pregador já falou, porque o pastor já falou, mas nós temos que descobrir aonde eles encontraram. Então, vamos lá, verso 9, o que diz? Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, primeiro, este verbo era conhecido ou expresso por uma luz verdadeira, tá? Não falou muito, né? Vamos ao próximo versículo, versículo 12. Mas já falou alguma coisa, luz, tá? Segundo versículo é o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem é que a gente tem que crer no nome dele para ser feito filho de Deus? Eu acho que a gente está chegando na resposta, né? É Jesus. Quem crê no nome de Jesus, né? Que recebe a Jesus, torna-se filho de Deus. Então, você está levando seu aluno a ver no texto a resposta. E o versículo 14 é o último. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito
do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem foi essa pessoa, que aqui a Bíblia, João, no caso, chama de verbo, que foi feito carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória como do Filho único do Pai? É Jesus. O Jesus foi quem encarnou, né? Se fez carne para morar aqui, para ser sacrifício por nós. Então, por estes 3 versículos, nós concluímos que o verbo lá do versículo 1 que João está falando é da pessoa de Jesus. Então, nós aprendemos onde é o princípio, qual é o princípio? É antes da criação. Quem é o verbo? É Jesus. Vamos à terceira coisa aí. Versículo 1, nós falamos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mais uma vez, veja que no versículo 3, no versículo 2 fala a mesma coisa, ele estava no princípio com Deus, e no 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. Então, essa pessoa, o verbo, criou todas as coisas juntinho com Deus, porque é a terceira parte que nós estamos falando aí, olha, verbo estava com Deus. Em que tempo? No tempo do princípio, que é antes da criação, tá? Então, Jesus estava com Deus no princípio, antes da criação. E é isso que você vai aprender na terceira parte deste versículo. E a última, que é a melhor, porque vamos celebrar que já está aí a resposta do nosso objetivo. João diz aí que o verbo que era Deus. O verbo era Deus. E essa é a resposta que nós queremos concluir. Jesus é Deus. Então a pergunta é, irmãos, a Bíblia diz que Jesus é Deus? Claro que diz! Onde diz que Jesus é Deus? João 1:1. Amém? Então nós dissecamos, nós analisamos este texto de João primeiro e aprendemos aquilo que o primeiro tópico, né, da nossa lição fala. Jesus é Deus. E nós aprendemos isso no texto de João, capítulo 1, versículo 1. Amém? O subtópico 2, ele diz aqui, seus atributos absolutos. Eu vou usar a terminologia, Jesus tem poder de Deus. Os atributos de Deus falam do poder que Deus tem. Deus tem poderes diferentes de nós humanos. Nós não podemos todas as coisas, mas Deus pode todas as coisas. Então, estou explicando em linguagem simples. Em vez de chamar de atributos, eu estou falando de poderes de Deus, né? E Jesus tem poder como Deus. Não só eu já sei que ele é Deus, que eu aprendi no primeiro tópico, não é isso? Mas agora eu estou vendo na prática que ele tem poder como Deus. E para isso eu vou ilustrar com um só versículo. Você pode ter alguém da sua classe abrindo, ou você pode mencionar somente este texto de Hebreus, bem conhecido, inclusive, capítulos 13 e versículo 8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E só alguém pode ser, não é, imutável no ontem, no hoje e por toda a eternidade. Então, um destes poderes de ser Deus é ser eterno. Nós já falamos de ser eterno porque ele é antes de todas as coisas, mas neste texto mostra que ele é eterno também depois de todas as coisas. Era ontem, é hoje e depois de tudo, a Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo. Ou seja, se ele era Deus, como nós aprendemos lá na criação, ele também era Deus encarnado aqui, quando ele andou nessa terra, e ele vai ser Deus por toda a eternidade. Será que a classe pode dizer amém? Graças a Deus. Então, nós estamos aprendendo que Jesus é Deus. Ora, passando para o segundo tópico da lição, você vai ver no título que o pastor Ezequias coloca aqui para nós, a heresia que nega a divindade de Jesus. E você vai dizer, irmãos, o que é heresia? Heresia é uma religião falsa, é coisa errada. Então vamos colocar em palavras simples para as pessoas. Qual é o erro desta religião falsa que nós estamos aprendendo dela hoje? Nós já até mencionamos na introdução. É que os que dizem que Jesus não é Deus,
Ele é só filho, ele foi criado. Como é que a gente pode responder? E aqui um parênteses para nós, quando eu preparei essa lição, eu não tinha percebido que a seguinte é uma continuação, né? No entanto, o fato de que nós vamos dar esta resposta aqui, nós vamos ampliá-la na aula que vem, então não tem problema de nós respondermos isso aqui, tá? Então, a resposta está e você vai levar os seus alunos a 2 textos. João 5:18, eu sugiro que você abra com eles. E no João 10:30, você pode tê-los abrindo, ou você somente, professor, pode ler como quem refere-se a ele para dizer, olha, irmãos, para além desse que a gente já aprendeu, eu vou mencionar esse, veja que a Bíblia em mais de um lugar diz uma mesma coisa. Então, estamos falando de uma heresia, já mencionamos o nome dela, não vale a pena, na minha opinião, estar repetindo que é arianismo, que é isso. Não faz diferença. O que a heresia está ensinando? Que Jesus não é Deus. E nós estamos provando que ele é. Então, eles falam que não é Deus porque é um filho, foi criado. E nós já aprendemos que ele estava lá na criação com Deus e ele era Deus. E que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, João 5:18 explica melhor esse negócio de filho. Olha lá, diz assim o texto. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, está falando dos judeus querendo matar Jesus, que quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Agora, olha o que diz aí no finzinho do versículo. Fazendo-se igual a Deus. O que é que isso significa, irmão? Que para aquela cultura, para o povo de Israel, para as pessoas que ouviam dizendo que Jesus dizia que Deus era o pai dele, significava que ele estava dizendo que ele era igual a Deus. Para a gente, não. Para a gente, quando você diz eu sou filho de fulano, você é filho, então você nasceu, né, dele com a sua esposa, você está debaixo do cuidado dele, enfim, dependendo da idade, né? Mas enfim, tem uma série de coisas que te separam, você não é igual a ele. No entanto, no entendimento aí, você veja aí o que a Bíblia está dizendo. As pessoas que escutavam isso de Jesus é que diziam, quando Jesus diz que Deus é o próprio Pai dele, ele está se fazendo igual a Deus. Portanto, quando Jesus falava, ele sabia que estava dizendo isso. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que era Deus. Então, nós já aprendemos que Jesus é Deus, porque o texto de João 1:1 afirma que ele é Deus, ele estava lá no princípio com Deus, ele criou todas as coisas junto com Deus, né? Mas agora, Jesus, com a sua boca, estando aqui na terra, ele disse que era Deus. Vou mencionar o texto de João 10:30 que eu falei para vocês. O que diz este texto? Eu e o Pai, é Jesus falando, somos um. Aqui ele disse mais uma vez, abertamente. Então, ser um com Deus significa que ele também é Deus, tem o mesmo poder, ser um só, é como se fosse uma coisa só. Jesus disse isso, né? Então, é claro que isso é uma coisa para nós humanos difícil de entender, o assunto que a gente conhece como trindade, né? 3 em um só, mas o nosso Deus é um só. Ele tem, apesar de ser um Deus, ele tem 3 pessoas. Para nossa cabeça vai sair fumaça e a gente nunca vai entender 100%. E talvez nem perto de 100%. Mas não importa, porque nós não cremos em Deus porque vimos a Deus. Nós cremos em Deus porque tivemos fé em Deus. Ou mesma fé que nos dá chance de crer em Deus, crer em Jesus que a gente não viu, aleluia, mas que fomos transformados por Ele, que sentimos a presença dEle, nos faz também aceitar que o nosso Deus são 3 pessoas em um Deus. Aí, quando a gente chegar no céu, a gente vai entender direitinho como é que funciona esse negócio. Mas até lá, nós vamos acreditar naquilo que Deus nos ensinou pelo quê? Pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, estamos caminhando na aula. Já não falta muito. Já estou no tópico 2 e já terminei ele. É insuficiente falar isso sobre o tópico 2. Aí você vai levar o tópico 3, né? Que vai falar aqui a implicação do arianismo na atualidade
E o subtópico 1 diz a tradução do Novo Mundo. Então, qual é o ponto aí que você vai ensinar para o seu aluno? Irmãos, o pastor que está colocando essa lição para nós está explicando que tem tradução da Bíblia que está comprometida. O que é isso, irmão? É que assim, a Bíblia foi escrita, e você explica para ele, numa língua. As pessoas que escreveram lá, João, Mateus, Lucas, né? Eles escreveram na língua deles, que não é o português, Aí, no passar da história, né? Teve gente que tomou o tempo, se dedicou, né, para traduzir. E a tradução mais antiga e oficial que nós, em português, usamos, chama-se João Ferreira de Almeida, que foi o nome do homem que traduziu para português, né? E nós usamos uma versão, olha aí na sua Bíblia, vamos ver se você acha. Faça o povo achar a versão que ele tem. A minha versão está aqui. Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Essa é a minha versão. Aí, cada um lá vai achar a sua versão. Aí você vai dizer para eles, explicar para eles. Pois é, o pastor Ezequias está dizendo que tem uma versão Novo Mundo, porque agora, recentemente, irmãos, quando eu digo recentemente, já estamos falando de algumas décadas, né? Se multiplicou, tem muitas versões, né? Muitas traduções, e essas traduções vão diferenciando, fazendo, algumas dizem que é mais fácil entender e etc, mas nessa troca de coisa, esta versão, por exemplo, né? Quando falou do texto, lembra aquele texto que a gente acabou de estudar hoje, que diz que o verbo era Deus? Pois é, irmãos. O pastor Ezequias falou que nesse texto aí, o Deus está com D minúsculo. E você sabe o que significa isso? É que quando a gente lê a palavra Deus na Bíblia, sempre está com letra maiúscula. Porque é Deus. É um nome pessoal, que todo nome pessoal já leva, né? Quando você escreve seu nome, a primeira letra do seu nome é com maiúsculo. E muito mais a pessoa de Deus, né? Mas aqui ele colocou o verbo, era Deus com D minúsculo. O que significa isso? Deus com D minúsculo é como a Bíblia retrata deuses que não são deuses. Quando ele fala de Baal, que é um deus, ele não põe Deus com D maiúsculo. Ele diz Baal é um deus com D minúsculo. Pois é, essa versão disse que o verbo, que é Jesus, que nós já aprendemos da palavra, é um Deus com D minúsculo. Pode isso, irmão? Claro que não. Então, o nosso pastor Ezequias e a nossa igreja está chamando-nos a atenção, que nem todas as traduções são boas. Então, vamos cuidar. Nós, como igreja, estamos aprendendo. Você já viu qual é a sua, né? Você, como professor, tem a sua. Espero que não seja comprometida, né? Enfim, eu na aula para os adultos questionei que se ao abrir a porta para um melhor entendimento, nós não abrimos a porta para outras coisas. Mas enfim, não precisa falar disso para a sua turma aqui. Amém? O que mais que ele fala no tópico 3, na parte 2 lá? É 3 e subtópico 2, os movimentos orientais. O que o pastor quer nos ensinar aqui? Então veja, eu estou seguindo a revista, mas eu não estou lendo. Mas eu estou explicando tudo. E estou fazendo-os aprender da palavra de Deus, amém? Então ele está dizendo que tem muitas outras religiões, não é só uma, que crê que Jesus não é Deus. Eles acham, algumas, que ele é profeta, como eu já falei. Outros acham que Jesus é só um guia espiritual, um líder espiritual, um mestre ensinador. Então tem muita gente que vê Jesus, irmãos, diferente do que Jesus é. Tá errado. Então, que Jesus que nós acreditamos? O Jesus da Bíblia. Amém? E o Jesus da Bíblia é Deus ou não é Deus? É Deus. Então, aí chegamos no final da aula. É a síntese nessa divisão que eu falei para vocês que a gente ia fazer, né? Desde incentivar ao interesse até o objetivo, dizer claramente na aula o objetivo, e nós vamos concluir com esse objetivo, até o desenvolvimento, que nós esclarecemos os métodos que nós usamos. E agora a síntese e fixação. Estou usando palavras agora de metodologia, de educação, né, de, enfim, pedagogia para nós professores. Mas aí você concluindo com a aula, é simples, dizer, irmãos, vamos concluir aqui o que nós aprendemos hoje. Jesus é Deus, sim ou não? E aí os irmãos vão dizer, sim!
Onde é, irmão, que a gente aprendeu isso? Na Bíblia. Né? Aí eu até conto a história de uma irmãzinha que era aluna minha da escola dominical aqui. E eu perguntei uma pergunta dessa na aula. E eu perguntei onde estava escrito, né? Uma coisa qualquer que fosse, que já não me lembro mais, mas eu me lembro que a irmãzinha inteligente levantou a mão e disse que estava na Bíblia. Eu falei, irmã, mas essa resposta tá boa, mas não tá completa. Glória a Deus. Mas aí, vamos ver se alguém se lembra. É importante. Alguém vai dizer João 1:1. Amém? Porque foi lá o texto âncora, né, que nós usamos para este aprendizado. Aí tem gente que está errada, né, que ensina coisa errada, que acredita no quê? O que a gente aprendeu hoje? Que tem gente errada ensinando o quê? A ideia é que eles falam que Jesus não é Deus, que Jesus é só um profeta, que Jesus foi criado por Deus, né? É só um filho, como se fosse inferior, menor do que o pai. Então, isso aí são 3 perguntas somente para você ver se eles aprenderam. E eu espero em Deus que nós tenhamos sucedido. E agora você fecha com chave de ouro. Qual é? É dizer, pois é, irmãos, nós aprendemos que Jesus é Deus. E não foi só num texto de João 1:1, não. Nós aprendemos em João 1:1, João 5:18, João 10:30, Colossenses 1:17, Hebreus 13:8. Então, a Bíblia ensina que Jesus é o que, irmãos? É Deus. Aí depois, no encerramento, dependendo do tempo que você tenha, né, você pode fazer uma oração com este povo santo de Deus, para que Deus proteja a igreja contra os enganos, contra os erros. Que Deus ajude aos pastores, né, que escrevem essas revistas para nos ensinar a verdade, para não deixar a gente ser enganado, porque tem gente que bate na nossa porta de outra religião e às vezes a gente está ouvindo e confunde. Então não vamos nem ouvir e nem deixar a confusão entrar no nosso coração. Vamos aprender da palavra de Deus, porque é para isso que nós estamos na escola dominical. Me diga aí, por favor, professor. Se esta aula foi de bênção, né? Aí depois, se ainda der tempo, cante um hino que glorifica o nome de Jesus. Nome de Jesus, como Deus, aleluia. Lembra aí de um hino da harpa, tira aí, né? E cante com seus alunos, claro que isso é dependendo do tempo. Eu espero em Deus que esta aula tenha sido profunda o suficiente, porque para mim é. Pedagógica o suficiente, porque eu mostrei inclusive para você a divisão pedagógica da aula. Espiritual o suficiente, porque é importante, e esclarecedora o suficiente. E se esta aula valeu para você, você acha que vai ajudar a você a ministrar, a ensinar ao grupo de aluno que você tem diante de você no fim de semana, por favor, me diga. Eu quero saber se eu estou acertando ou errando, porque esta é a sua realidade. Não é a que eu vivo. Eu tenho, como sempre, a cada semana, compartilhado com você o esboço daquilo que geralmente eu ensino, não é? Para o grupo que eu estou ensinando, e trago este ensino para você aqui no YouTube também a cada semana. Mas eu gostaria de saber, você que tem deixado mensagem para mim dizendo, olha, professora, eu sou professor lá no interior, tem um grupo de pessoas, não é tão simples, que estão ali, mas aprendendo a palavra de Deus, aleluia. Então eu quero saber se esta maneira de explanar, se nós guiarmos a aula dessa maneira, se isso ajudou em alguma coisa, por favor, deixe seu feedback. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Coloca a notificação, aquele sininho, né? Que faz você receber a notificação assim que é a próxima aula e o nosso próximo vídeo você vai receber. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém.